Olá, bom dia. O Opinião Minas está começando. Hoje é dia 11 de dezembro, já estamos no clima de Natal. E quando esse espírito natalino surge, a gente começa a pensar mais em ajudar o próximo, em fazer o bem. E é aí que muita gente começa a fazer caridade, o que é de muito valor, viu? Mas olha, para que aconteça transformação social de verdade, a gente tem que pensar em outros caminhos. E é sobre isso o programa de hoje. Quem tem fome, tem pressa. Essa frase é do Betinho, um sociólogo famoso por criar a campanha Natal Sem Fome. E a afirmação não poderia estar mais certa. Por isso é tão importante doar roupas, alimentos, remédios, enfim, ajudar quem precisa. Mas olha, para mudar mesmo a situação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, é preciso olhar além da caridade e entender o que é transformação social e qual é o nosso papel nesse processo. Quem conversa com a gente agora é a Vitória Régia Isaú, que é assistente social, professora da UENG. Bom dia, Vitória. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, né, essa acolhida tão linda do Bom Dia especial. Hoje, 11 de dezembro, dia em que minha mãe, Luzia, te amo, está fazendo 79 anos de resistência ao racismo, à pobreza e a tudo que nos ainda, né, submete, né? Então, para mim é extremamente emblemático estar aqui nesse programa, nesse dia. Ah, que dia especial. Então, um beijo para a dona Luzia aí. Então, vamos começar falando, Vitória, dessa questão aí da transformação social, né? Todo mundo quer um mundo melhor. Uhum. Como que a gente faz, como que a gente começa a pensar sobre isso? O que a gente tem que levar em consideração? Penso, Marcela, que a transformação social é uma questão estrutural, não é? Então, nós precisamos ver realmente para além de situações episódicas, não é? Como, por exemplo, no contexto natalino, e pensar que o sofrimento alheio, né? Por exemplo, a fome, ela se dá em 365 dias no ano, né? Assim como todas as outras opressões que, infelizmente, ainda acontecem. Então, refletir sobre voluntariado, sobre a caridade, sobre solidariedade humana, tem que se fazer acompanhar também de ações que dizem respeito ao fortalecimento de uma política que realmente vise a justiça social. E, nesse sentido, eu sou muito freiriana. Freire tem uma frase que eu me identifico muito, que ele diz que ele espera que a justiça social chegue antes da caridade, né? Então, assim, quando nós nos propusermos, né, enquanto sociedade, ações de bondade mesmo, que também são salutares, né, que nós façamos isso, mas também sem deixar de analisar todo o contexto extremamente emblemático que faz ainda pessoas estarem em vulnerabilidade social. Então, o combate à pobreza como algo estrutural no Brasil, não é? Ela é uma questão que precisa ser fortalecida em todos os fóruns, em todos os campos, e que a gente consiga ver a nossa sociedade como uma sociedade também capaz de empreender ações nesse sentido, sem esvaziar, né, as pautas públicas por uma sociedade melhor, né? Então, essa é a minha questão. Pois é, quando a gente fala de caridade, a gente fala de uma ação muito bacana, né? Tem tanta gente aí ajudando o próximo, fazendo coisas interessantes, mas também é preciso encarar o que é de fato a caridade. Ela é sempre temporária? Quais são os frutos aí dessa ação? Exato. Bom, nós temos em Minas, né, e no Brasil como um todo, várias organizações que exatamente existem para amenizar o sofrimento humano. Seja por uma questão, por exemplo, de uma pauta religiosa ou não, né? O fato é que a gente tem várias ações desenvolvidas porque nós, infelizmente, estamos num país em que nós não temos a cidadania plena. Então, assim, pensar que, diferente de outras realidades, a gente nunca teve um estado de bem-estar social absolutamente pleno, né, em que você tivesse, por exemplo, um salário de fato digno, né, com todas as necessidades humanas realmente sustentadas. Então, partindo do pressuposto de que nós temos um país com uma aguda desigualdade social, todas as ações endereçadas a diminuir o sofrimento humano são importantes, todas, assim. E essa questão também, né, que você traz, tão bem colocada pelo programa, de que isso não deva se fazer valer somente agora, né, numa ideia
natalina, de um espírito agora solidário, que a gente consiga conceber a solidariedade como um caminho de fortalecimento da humanidade que há em nós. Essa é a minha perspectiva, porque eu preciso ver o humano para além de qualquer conjuntura. Mas isso não significa que a gente tenha que esvaziar a responsabilidade do Estado em assegurar os direitos sociais, políticos, né? Que a gente lute por exemplo, por cidadania, né? Por dignidade, e que a gente consiga compreender que as ações humanas caridosas, de bondade, né? De solidariedade, ela tem que existir nessa perspectiva de que, por exemplo, a pessoa que está ali à sua frente e a quem você vai endereçar uma ação de caridade, ela é digna de respeito como ser humano, como qualquer pessoa, não é? Isso diz respeito, por exemplo, a não reduzirmos o humano à sua condição de vida, à sua dificuldade financeira, à sua cor de pele, não é? Que a gente consiga exercitar, de fato, uma educação cidadã, mas também transformadora. Quando eu tenho um gesto endereçado a diminuir o sofrimento humano, quem está ganhando sou eu, porque eu tenho um aprendizado com aquela pessoa. Eu consigo, pela empatia, desenvolver em mim, não é, o que me falta. Então, quando você presta uma ação de voluntariado, uma ação de cidadania, por exemplo, né, você lembrou Betinho, que é fantástico, né, na luta, até hoje um ícone, né, na luta contra a fome, e aí você consegue ver que aquela pessoa que está passando fome, ela não é reduzida à fome que ela tem. Ela é um potencial humano que, por uma questão conjuntural, estrutural, de estarmos num país, né, que ainda, infelizmente, não assegura toda a alimentação para todas as populações, né? Então, quando você endereça, não por uma questão simplesmente de te fazer sentir bem, mas dizer que aquele sofrimento poderia ser o seu. Pois é, Vitória, qual que é o cuidado que as pessoas têm que ter nessa relação de quem ajuda, quem é ajudado, o que tem que ser observado para ser respeitado? Porque às vezes fica uma relação um pouco o herói e quem está sendo salvo não é bem por aí, né? Você tocou num ponto fantástico, que é também uma discussão importantíssima, da luta também contra mentalidades que ainda, né, nós temos como marcas históricas. Uma dessas mentalidades é a escravização, vou falar um pouco dela, que não tem como ser uma mulher negra e não falar a respeito do racismo, mas também a questão da colonização. A colonização trouxe várias marcas. Uma delas é a ideia de que a pessoa, por exemplo, em situação de pobreza, é como se ela fosse primitiva. A ideia do primitivismo, né? Então você vai levar aquela pessoa, por exemplo, a uma ação cultural. Tá vendo? Olha só, vou diminuir a ignorância dessas pessoas. E é possível você fazer uma ação colaborativa, considerando inclusive o potencial dela, construir com ela, não é? É diferente, absolutamente diferente, você chegar numa lado da comunidade, em situação de vulnerabilidade social, e falar assim, olha, eu estou aqui porque eu quero doar meu tempo e aprender com vocês. Você vai fazer emergir narrativas que são silenciadas ainda historicamente. Isso é algo absolutamente sublime, né? Então, trazer a perspectiva de um trabalho em colaboração e não simplesmente um trabalho de cima para baixo, porque você se acha extremamente superior àquelas pessoas a quem você vai endereçar o seu trabalho. A ideia de você fazer esse movimento de autorreflexão, mas uma reflexão crítica com relação à conjuntura do país, te leva, primeiro, a entender o papel do Estado. Isso a gente não pode abrir mão. O Estado tem, sim, responsabilidades, né? Lá, já registrada na nossa Constituição Cidadã, de 1988, que diz, por exemplo, que a educação não é uma perspectiva do Estado, né? E que todos nós, como sociedade, temos que colaborar, assim como lutar contra a fome, a miséria, né? O analfabetismo. Já houve tempos em que o Estado fazia isso de uma forma muito assistencialista, e qual que foi o prejuízo disso? De fato, sim. A ideia do paternalismo, não é? Que também, por exemplo, nós já experimentamos na história brasileira, vem dessa concepção de que o Estado se coloca acima da sociedade. Então, como ele é
acima, ele se coloca como pai dos pobres, né? E aí, fazendo esse deslocamento, não é? Em desconsiderar o potencial humano, você não faz uma política para, não é? Aliás, você não faz uma política com, você faz uma política para. Isso é uma verdade absoluta em que pese toda a boa intenção que a sociedade possa ter. É necessário, como eu falei, reconhecer o potencial humano endereçado à luta por direitos. Então, por exemplo, eu posso, por uma questão mesmo de caridade, de bondade, doar uma cesta básica, né, para alguém que está em grave dificuldade financeira. Mas essa ação tem que se fazer acompanhar também da luta contra a fome como uma bandeira nacional, né? Ali eu pude, naquele momento episódico, auxiliar. Mas se isso não é uma política nacional, o meu próprio recurso também é muito limitado, né? Então a gente precisa compreender que algo que a gente faça não pode substituir a responsabilidade que o Estado tem em assegurar os direitos. Nós estamos agora num contexto em que isso se torna ainda mais especial. Nós estamos num contexto em que, quando há uma ação de caridade, as pessoas pensam no que tem por trás, né? Qual é a intenção? Por que aquela pessoa está fazendo aquele gesto, né? O que motiva uma pessoa a doar seu tempo ou um bem material, o que seja, para outra, né? Esse pensamento também é muito nocivo, achar que a pessoa sempre ajuda com um interesse por trás. Exatamente. Né? Por quê? Nós temos um país em que, diferente do que se apregoa, né, de que é um país solidário, não é? Em que as três raças, né, o indígena, o negro e o europeu sempre conviveram harmonicamente, que não existem conflitos raciais, é uma mentira, não é? Então, por isso eu falaria da colonização, mas também da escravização, e como que isso vai rebater na mentalidade, não é, brasileira. Então, veja, quando a gente está falando sobre essas marcas históricas, nós estamos dizendo que não, esse país jamais foi pacífico, né? Nunca houve essa questão da democracia racial, né? De que estamos, assim, um país completamente voltado para a igualdade. Ao contrário, todas as perspectivas de políticas públicas voltadas para a diminuição da pobreza e da desigualdade social só foram possíveis por conta de mobilizações sociais da sociedade civil, né, através de movimentos como o movimento negro, não é? Através do movimento por escola de qualidade. Né? Nós tivemos agora recentemente as ocupações das escolas, né, em São Paulo, e isso desencadeou, né, ações dos estudantes no cenário nacional, né, que gritavam literalmente por uma escola de qualidade, né, em que eles fossem respeitados como sujeitos que constroem a escola. Então, certo. Só para a gente ter aqui um rápido exemplo, né, do que é fazer uma política para e fazer uma política com. Isso muda tudo. Pois muito gente fala, não quero me envolver em política, porque política é muito complicado. Ou, às vezes, muita gente tem até um certo pé atrás com movimentos sociais. Qual que é o papel dos movimentos sociais e dessas pessoas que estão se envolvendo na política, na melhoria aí que a gente tanto está falando, na transformação social? É um papel forte também, né? Fortíssimo. Isso é possível porque são os movimentos sociais que trazem como pautas públicas questões que foram silenciadas historicamente. Então, eu sou ativista num movimento, num coletivo chamado Pretas em Movimento, que promove sistematicamente ações de fortalecimento, de empoderamento, né, das mulheres negras, pautas que são nossas, extremamente necessárias, mas que são vistas como algo, digamos assim, desqualificado, não é? Em determinadas narrativas políticas, né? Em discursos políticos que vêm como coitadismos, não é? Essas lutas que eles chamam de minoria e, na verdade, somos maioria da população. Né? Nós estamos aqui no Brasil com quase mais de 50% de pessoas que são negras e pardas. Né? Isso diz muito. Então, veja, quando a gente faz essa articulação necessária dos movimentos sociais, é justamente para que o Estado reconheça e visibilize as pautas públicas, né? Então, a luta contra o racismo, por exemplo, né? A questão das pautas com relação à demarcação das terras indígenas, né? Das terras quilombolas, são problemáticas sociais, muitas vezes invisibilizadas por um Estado que se quer ainda
paternalista, preconceituoso muitas vezes, e que vem com uma política que não é construída com. Né? Muitas vezes essas políticas, elas resolvem demandas que a gente tem resolvido com a caridade, né? Então, por exemplo, você citou aí saúde, então às vezes a gente dá um remédio, mas o ideal é que a gente tenha hospitais funcionando. Tem essa relação muito direta também, Exatamente. Né? A gente precisa pensar que o alvo das políticas e das pautas públicas é o orçamento público. Então, quando você tem legisladores, gestores, né, governadores, políticos, que entendem as pautas públicas como gasto e não como um investimento, não é? Nós temos aí um comprometimento muito sério dessas questões. Então, assim, compreender que quando você desenvolve políticas afirmativas, políticas de alcance que diminuam, né, a desigualdade social, todo o país ganha com isso, né? Por exemplo, com relação ao racismo, eu gosto muito da frase da Angela Davis, né, uma autora fantástica americana, que ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Então, veja, o que representa para um país ter esse espaço, né, em que eu posso estar falando com você num programa de TV a respeito de discussões históricas, né, sendo eu uma mulher negra, assistente social formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre e doutora em educação pela FAI, UFMG, né, e hoje professora. Então, veja, se isso, né, não fosse possível, eu não estaria aqui. Inclusive, né? Você continua aqui com a gente para falar mais, mas a gente vai fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Fique por aí. Olá, estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre transformação social. A gente está aqui com a professora Vitória Régia, professora da UENG, também assistente social. E agora a gente recebe o Rodrigo Starling, que é presidente da ONG Minas Voluntários. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, bem-vindo. Ótimo dia para falar de solidariedade. Pois é, Rodrigo, explica para a gente qual que é o trabalho da ONG. Olha, nós somos o Centro Mineiro de Voluntariado Transformador, Minas Voluntários. A ideia de adjetivar a palavra voluntário, né, o voluntariado transformador, é para dar a sequência, às vezes, de um voluntariado chamado assistencialista. É interessante pensar isso porque nós temos exatos 475 anos de voluntariado, com a chegada da primeira Santa Casa de Misericórdia na cidade de Santos, em São Paulo. De lá para cá, quase 500 anos, nós ainda não fizemos um passo importante da transformação do que chamamos assistencialismo para sustentabilidade. E eu resumo isso rapidamente num ditado popular muito conhecido: não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Geralmente o ditado para por aí. E o nosso é: não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar, ensinar a estocar o excedente e a montar a peixaria. Se enquanto sociedade que se empenha em ajudar uns aos outros conseguimos fazer isso, aí caminhamos de um assistencialismo para uma sustentabilidade real. Certo, bacana. Vitória, o Rodrigo está aí fazendo um resgate histórico aí do voluntariado, né? O serviço social também passou por uma transformação de perspectiva. Fala pra gente o que foi isso. Então, é uma profissão que ela nasce nos anos 30, então, assim, com uma ideia de que naquele contexto superaria, né, o legado ainda histórico da agricultura, né, do país agroexportador para um país industrializado. Nessa virada, não é, de perspectiva política e econômica, surge o serviço social ainda muito voltado à caridade, muito baseado ainda no humanismo cristão, numa ideia de ajustar os desajustados sociais para essa nova ordem mundial. E o próprio serviço social ele começa a fazer várias reflexões, né, que vão culminando numa ressignificação histórica. Já na década de 70, com a proximidade da profissão com o legado marxista, começa-se a analisar que público que é esse, né? Mas numa perspectiva não da caridade, mas de pautas públicas, né? De entender esse público como sujeito de direitos. Isso muda toda a história do serviço social. Então, hoje, os assistentes sociais eles são agentes, são mediadores entre as instituições e o público-alvo, endereçando, é claro, né, ações também protagônicas
na perspectiva de fortalecimento da política pública. Tá certo. Rodrigo, no primeiro bloco, a Vitória estava falando com a gente da importância de ter um cuidado na relação com a pessoa a quem se está ajudando, né? No voluntariado também tem que se ter esse cuidado, porque às vezes você faz um trabalho, mas aquela pessoa tem outros pensamentos, outros valores morais diferentes do seu, outra religião. Isso tudo tem que ser respeitado, né? Sem dúvida. O voluntariado, eu gosto de falar que é uma espécie de sentido de missão. Diferente do que às vezes se pensa, o voluntariado, porque é gratuito, é uma ação, a vontade espontânea do cidadão, ele não pode ser praticado de qualquer jeito. Nesse caso, aplica-se aquela ideia de que não basta boas intenções, mas é necessária uma capacitação importante do voluntário. Primeiro, que fazer a prática do voluntariado não é necessariamente um alívio de consciência, que às vezes as pessoas vão para o trabalho voluntário com essa ideia, e não é também granjear um espaço em uma vida no além melhor, porque eu faço a caridade aqui na Terra, e não é também simplesmente um engajamento cívico. O voluntariado é um conceito mais transcendente, mais importante, da ideia de exercitar a cidadania, e aqui eu gosto de lembrar o Betinho, que veio na abertura do programa, depois Vitória falou de Betinho, que ele tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: não se pode delegar cidadania, ou eu a exerço ou ela não acontece. Então o voluntariado chamado transformador é aquele que compreende tudo isso e ainda que nós como voluntários somos mais instrumentos de uma mudança mais profunda. Então quando você tem esse cuidado e treina voluntários e treina as organizações para que recebam voluntários, você está fechando também um ciclo de um voluntariado no Brasil, ainda com alguns ajustes a serem feitos, mas que podem ser melhorados com o aspecto da gestão. Podemos falar disso, gestão do voluntariado para avançarmos mais enquanto nação. Bacana. E esse conceito de cidadania é importante para a gente entender também a transformação social, né, Vitória? Cidadania não é um... A gente fala muito em cidadão de bem, mas quem é cidadão? Quem tem direitos? Quem tem os direitos respeitados? Nossa, Marcela, você é incrível. Como que ela é assertiva nas suas questões, né? Nós estamos completando 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós estamos completando também, nesse ano, 130 anos da abolição da escravização, né? Então, são processos históricos que dizem muito dessa dimensão que você traz. A gente precisa ter cuidado. Por exemplo, o trabalho não remunerado, né, escrito na lei do voluntariado, uma lei nacional, precisa ser pensado, e muito bem pensado, né? Também concordo muito com o Rodrigo que não seja algo no sentido de te qualificar para uma vida no além melhor, né? Porque você diminui karmas, culpas, né? Tampouco deixar de ver o potencial em cada ser humano, independente da sua condição social. São premissas basilares, ao meu ver, que indicam tanto a solidariedade quanto também fortalecimento de políticas como o Bolsa Família, né? Então, muitas vezes a gente ouve críticas, mas não tinha que acontecer o Bolsa Família, é um absurdo. Bom, eu acho que para quem tem a alimentação mais de 2 vezes por dia, dizer que é um absurdo, não é, se investir contra a fome, deveria ser algo assim, vexatório até, vergonhoso de dizer, né? E as pessoas se sentem absolutamente livres à vontade de naturalizar a desigualdade social do Brasil. Então, quando a gente vai numa perspectiva de entender a solidariedade para exercer a sua humanidade e compreender a humanidade do outro, é numa outra perspectiva. Nenhum país, não deve deixar de investir nas pessoas. Então, quando a gente luta contra a fome, por exemplo, como uma pauta pública, nós estamos dizendo, nós não queremos que ninguém passe fome nesse país. Não é porque eu tenho meu prato cheio que eu simplesmente vou naturalizar, a dor do outro. Não, eu posso ter um olhar absolutamente ampliado a respeito da fome. Eu nunca passei fome, graças a Deus, mas eu sou super solidária a que ninguém absolutamente passe por essa situação. Eu estava ouvindo o Rodrigo falar, lembrando eu gosto muito das autoras negras, todas, eu procuro me envolver, me instigar, me inspirar na biografia delas. Conceição Evaristo, fantástica, vou até citar um poema dela ao final,
mas também a Carolina Maria de Jesus, quando ela diz, imagine você ter só ar dentro do estômago. É de uma força, e ela está falando dos anos 50. E de lá para cá, olha que a gente avançou, mas ainda muito pouco, na direção de que a solidariedade não suplante a justiça social e que todos, indistintamente, tenham uma qualidade de vida, tenham dignidade, não é? A ponto de você poder doar o seu tempo, a sua cultura, a sua palavra, a sua voz, em direção a diminuir o sentimento, porque isso não se remunera, não é? Ninguém absolutamente consegue remunerar, por exemplo, a alegria. Eu vejo iniciativas fantásticas do ponto de vista do voluntariado e sou, inclusive, muito entusiasta dessa ideia. Pessoas que vão aos hospitais, por exemplo, né, de pessoas em situação terminal, crianças com câncer, tem o Doutor Palhaço, né, que eu acho fantástica essa iniciativa, tem várias iniciativas que eu também faço como palestrante em instituições sem fins lucrativos, né, fortalecendo mulheres, falando sobre empoderamento. Então, assim, são ações importantes, mas volto a dizer, que não devem suplantar, não é? Ou transcender a responsabilidade que o Estado tem com essas pessoas. Então, sou favorável ao Bolsa Família, espero que continue. Tá certo. Rodrigo, a Vitória está falando aí dessa sensação que as pessoas têm ao serem voluntárias, né? É uma sensação ali de igualdade com o próximo, de empatia. O que isso causa no voluntário? Ele recebe algo em troca também? Tem um dito, quem já está mais familiarizado com o voluntariado, costuma dizer que ele é mais ajudado, quem pratica o voluntariado é mais ajudado do que a pessoa que recebe. É uma troca, em partes isso é verdade. Mas esse aspecto que a Vitória está comentando, que você está sempre perguntando nessa linha de transformação, eu acredito que seja o mais importante. Porque o bem é um tipo de ação humana que arrasta multidões. Praticar o bem é altamente engajador de causas, né? Ter uma causa a seguir é um sentido de vida que às vezes dá sentido à própria existência, mas também encanta e convida outras pessoas a fazer o mesmo. Curiosamente, né, comentou do aniversário da sua mãe, que eu achei muito interessante aqui da Vitória, e hoje o Minas Voluntários está fazendo 10 anos. Ah, então hoje é um dia muito especial, né? É um dia extremamente especial, né? Nós começamos em 2008, no seio da Rede Coep, também criada pelo Betinho. E aí, nesses 10 anos, a gente pôde perceber a importância desse aspecto de transformação. E no ano de 2010, nós contribuímos num texto de uma política inovadora, até o momento replicada em 8 estados e 16 municípios, chamada Política Estadual de Fomento ao Voluntariado Transformador. Legal, Rodrigo. Então, no próximo bloco, a gente vai abrir falando dessa política. Perfeito. Você explica pra gente o que é, a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Oi, estamos de volta com Opinião Minas. Hoje a gente fala sobre transformação social. O Rodrigo Starling, que é presidente da ONG Minas Voluntários, estava explicando para a gente uma lei, não é, Rodrigo? Exato. Que lei é essa? É a Política Estadual de Fomento ao Voluntariado Transformador. É uma política que nós ajudamos a construir o texto. Como eu disse, ela já está replicada em 8 estados e 16 municípios. E qual é o ponto central? Qual é a grande inovação dessa política pública? Inovação, posso dizer, a nível até de América Latina. É que ela diz, governos, empresas, sociedade civil e cidadãos são corresponsáveis pela prática e fomento do voluntariado transformador. Ter isso em texto de lei significa que o cidadão que antes, às vezes, se dava o luxo de ficar solto, dizendo que o governo resolve esses problemas, ou a empresa tem o dinheiro, tem o recurso, que a empresa então pague os programas sociais. Ou as ONGs resolvam os problemas que elas consideram ali nas comunidades. E às vezes o cidadão ficava ali solto. Então, quando a gente fala dos 3 atores e diz e cidadãos, nós estamos chamando a uma prática de uma cidadania ativa. E aqui eu emendo um assunto muito importante, que são os chamados ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são a continuidade natural dos ODMs. Todo mundo deve conhecer, já deve ter ouvido falar, eram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e agora criaram
que eram 8, e agora são 17 ODSs, que possuem várias estratégias, 169 metas, etc. Sustentabilidade talvez seja, no mundo contemporâneo, nesse século, novo milênio, a palavra mais dita, menos compreendida e menos praticada da história. Pois é, Vitória, porque às vezes uma violação de direitos, né, que acaba criando toda essa situação que a gente tenta combater, que é de desigualdade social, de pobreza, ela vem de uma falta de uma sustentabilidade de uma empresa, de uma ação do governo também. Tem que ficar atento a isso. Sim, eu acho que assim, os cuidados, né, que eu falava há pouco, que a gente retomou agora como pauta, é que a gente compreenda da seguinte forma: se uma empresa, né, uma ação comercial, ela convoca voluntários, mas ela poderia pagar pelo trabalho, a gente já abre aí, não é, um olhar crítico que diz respeito à exploração e à precarização do trabalho, não é, em prol dessa questão da bondade, da solidariedade, né, dos discursos e práticas. E a gente tem que ter um cuidado muito grande. Uma ONG, por exemplo, que também convoca ações de solidariedade, né, de caridade, que ela tenha também o respeito, a dignidade e a transparência de mostrar os seus recursos. Fazer mesmo assembleias populares e realmente mostrar, né? E algumas delas conseguem, inclusive, verba no exterior, porque a miséria também movimenta milhões, né? Então, é necessário que a gente compreenda que nós estamos tratando, com relação à solidariedade, num movimento, inclusive, também financeiro, também político, também social, e nós temos responsabilidade nisso. Então, as empresas que convocam atividades culturais, por exemplo, né, sem fins lucrativos, e poderia pagar artistas, inclusive artistas das comunidades, a gente precisa ver com muita responsabilidade e crítica. Então, assim, eu tenho muita preocupação quando se esvazia de sentido o trabalho humano em prol, não é, de discursos favoráveis à solidariedade. A gente tem que ter muito cuidado. Então, você que tem interesse de atuar como voluntário, que você pesquise qual instituição que você quer entrar, por que você quer entrar, qual o sentido da sua ação, não é? Sem dúvida, como o Rodrigo falou, eu também acredito que quando você endereça a alguém o seu potencial humano, de inteligência, de cultura, de sabedoria, de vida, que você também o faça, não é? Compreendendo que aquele processo é um processo eminentemente educativo para si. Você vai analisar também, não é, as suas potencialidades dentro daquele contexto, mas jamais se permita ser explorado em virtude de discursos, não é, que vão, na perspectiva do humanismo cristão, apenas para banalizar, não é, e atuar dentro dessa perspectiva, desmerecendo, não é, o seu tempo, o seu trabalho naquele lugar. Vejo também com reservas aqueles que vão para instituições, na verdade, almejando, né, ser notado, dar visibilidade ao trabalho e ser contratado. Então, penso que essas empresas, todas as empresas, em todos os segmentos no Brasil, e em organizações também sem fins lucrativos, ONGs, né, movimentos sociais, que têm esse olhar, não é, de ter transparência, e para isso a gente precisa sofisticar as ações com relação ao monitoramento e avaliação das atividades que são desenvolvidas. Rodrigo, qual cuidado, então, na hora de decidir ser voluntário? O que você tem que pensar, observar, para decidir qual trabalho vai ser feito? Primeiro, é o conceito de voluntariado em alta performance. Você vai gastar a mesma meia hora para fazer um trabalho mais ou menos, como o pessoal brinca, meia boca, ou um voluntariado de altíssima performance e impacto. Então, primeira coisa, o voluntário certo na vaga certa, na organização certa. Com o que a organização precisa. Exatamente. Inclusive, o Minas Voluntários tem um portal que faz o cruzamento. Voluntários e organizações que recebem voluntários. E nós capacitamos as duas pontas, para que não haja surpresas, às vezes, do voluntário chegar e o trabalho está mal organizado, ou não saber exatamente para onde ele vai, e do voluntário. Inclusive, para selar esse aspecto ético, que a Vitória lembrou muito bem. Né? O voluntariado ele tem que ser muito bem pensado nas duas pontas para que ele seja efetivamente transformador. Esse é o nosso conceito e a nossa missão. Qual que é o site, como que a pessoa interessada, ela entra em contato com a ONG, então, como é esse processo? Exatamente, fazemos uma entrevista mais difícil que a entrevista mais difícil do emprego que você já tenha feito. A ideia é uma seleção realmente criteriosa. O nosso site é minasvoluntarios.org.br
E lá você tem todas as informações na aba voluntários, tanto para organizações que querem receber voluntários, quanto para voluntários que querem empreender essa jornada do bem. Uhum. Tem algum telefone também que as pessoas possam entrar em contato? Tem sim, tem o telefone com o WhatsApp, que é 992929805. Então, só entrar em contato, pensar direitinho o que quer fazer, o que pode fazer e começar, né, Rodrigo? Exatamente. Tem aquela brincadeira dos sapos que estão numa pedra. Aí pergunta, se 2 decidem pular, quantos restaram? Restaram os mesmos 3, porque eles decidiram, mas ainda não pularam. Então, o voluntariado é uma decisão que precisa ser colocada em prática e de forma transformadora. Então tá, repete o telefone pra gente, Rodrigo. É 992929805. Tá aí o telefone então para vocês. E agora a gente vai encerrar com uma poesia da Vitória. Dá tempo? Ih, não dá tempo não. Ó, Vitória então está sugerindo que todo mundo leia Evaristo Conceição Evaristo, livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos. Bacana. E a gente fica por aqui. Obrigada a vocês pela entrevista. Obrigada a você de casa pela companhia. Até amanhã.